Olha, Batista, para nós da bancada feminista do PSOL, quando se fala de segurança pública, é muito alarmante o que está acontecendo no estado de São Paulo com relação ao feminicídio. Tivemos o trimestre mais feminicida do ano, as principais vítimas estão no estado de São Paulo e, lamentavelmente, o governador Tarcísio de Freitas investe menos de 18 centavos por mulher, construiu uma secretaria fake em cima de uma secretaria dos transportes e não instalou um estado de emergência contra o feminicídio. Qual que é a opinião de vocês, principalmente você que quer entrar na LESP, que já tem uma bancada do Missão lá com o Guto, com relação a esse tema da redução dos índices da violência contra a mulher no estado de São Paulo? Vamos lá, 3 minutos pro Renato. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre feminicídio. A gente tem uma onda no Brasil de homicídios em geral. Os feminicídios, eles representam 4% do número de mortes de pessoas assassinadas que a gente tem no país. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre segurança pública, eu prefiro olhar para os números globais da violência endêmica que vive o Brasil, e muito por causa do domínio das facções criminosas, principalmente sobre o território brasileiro. Já tem pesquisas que mostram que as facções criminosas, elas ocupam 25, 30% do território brasileiro, né? E a gente sabe que nos locais de domínio dessas facções é onde as mulheres não são respeitadas, onde se um traficante escolhe uma mulher para ter que transar com ele e ela não quiser, essa mulher ela é morta. Então, para mim, o problema vem no combate às facções criminosas, né? Inclusive, você citou o aumento de feminicídio em São Paulo, né? Mas também tem o aumento de feminicídio no Brasil e durante o governo Lula, que eu não sei por que você não colocou na sua questão, já que também houve um aumento de feminicídio no governo Lula nos últimos anos. Aumentou todos os anos o número de feminicídios, de violência em geral, e isso para mim é muito fruto dessa violência endêmica que vive o Brasil. E além disso, sobre investimento, né, o estado de São Paulo tem uma Secretaria da Mulher, o governo Lula tem um Ministério da Mulher. Esses são ministérios, secretarias, sinceramente, que servem de boutique ali para dizer que tem uma pauta woke importada, que não veio do Brasil, não é criada no Brasil, importada dos Estados Unidos, que serve mais para gerar divisão entre as pessoas e que no fundo não tem nenhuma política. Tanto é que eu te pergunto, me cite 3 políticas feitas pelo Ministério das Mulheres do governo Lula. Provavelmente você não vai saber, porque não existe. Não existe. Da mesma forma que tem um orçamento ínfimo a Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo, é a mesma coisa no governo Lula com o Ministério da Mulher. Ou seja, isso é feito só para mostrar, olha, nós estamos defendendo aqui a pauta da mulher, estamos defendendo a pauta da igualdade racial, temos um Ministério da Igualdade Racial. Não dá para citar 3 políticas que foram feitas nesses ministérios e nem nessa secretaria. Então, eu acho que simplesmente é um conto da carochinha a gente achar que a gente vai conseguir resolver a questão da violência olhando para apenas o que está acontecendo com 4%, que é muito grave, da população. Ainda mais, Simone, você é do PSOL. O PSOL votou contra aumentar a pena para estuprador, aumentar a pena para crime hediondo. Gente que comete crimes bárbaros contra mulheres, inclusive. O PSOL votou contra isso. Votou contra aumentar o tempo de progressão de pena para esse tipo de criminoso, que do meu ponto de vista nem deveria ser ressocializado. Um cara que comete um estupro, um cara que comete violência contra a mulher, que assassina a pessoa, para mim não tem ressocialização. Eu acredito que tem pessoas que não merecem ressocialização. Então, eu acho que quando a gente for entrar, a gente tá entrando nesse tema de feminicídio, eu vejo que as discussões ficam muito no mas como combater, a solução é a educação, a cultura. Não, não é isso. É penas duras para quem comete os crimes. E eu, infelizmente, não vejo isso do PSOL, porque vota contrário sempre que tem qualquer tipo de votação para aumento de pena para vagabundo. Olha, gente, infelizmente o Batista não quis conversar comigo sobre feminicídio e estado de São Paulo. Para nós, da bancada feminista do PSOL, esse é um tema muito importante, Batista, porque cresceu muito o número de feminicídios, seja a nível nacional, mas sobretudo no estado de São Paulo. O governo Lula, junto com os outros 3 poderes, criou o Pacto contra o Feminicídio. Mas aqui no estado, por exemplo, Tarcísio não aderiu. E no primeiro ano de governo Lula, houve um projeto de lei das DDMs 24 horas, que o Tarcísio também não aderiu, que é muito ruim para a gente poder fortalecer a rede de proteção contra a violência no estado de São Paulo. Você quer chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós, da bancada feminista, nos deparamos com o fato de que, nesses 3 anos e meio, o Tarcísio desinvestiu
nas mulheres, é 18 centavos por mulher. E aí, com inteligência, pensando em política pública e resolução de problemas, a gente queria muito que o governador instaurasse um estado de emergência, que é um PDL, de instauração de inteligência, mais orçamento, né, para que 10%, inclusive, do fundo fosse para a gente conseguir combater a violência contra a mulher, mas tudo isso não está acontecendo no estado de São Paulo. Ele tem nos ignorado nesse sentido, mas mesmo assim a gente fez, por exemplo, uma caravana chamada Mulheres Vivas, para conversar com as mulheres, conversar com as lideranças e fazer o debate na sociedade. Esse debate, inclusive, que você está desconsiderando, que é importante olhar a tipificação do feminicídio, que é quando o homicídio, ele tem requintes de ódio contra as mulheres. É um fato, existe por conta da misoginia no Brasil, tem pessoas que morrem por ser mulheres, por conta da violência doméstica. Não à toa, a Lei Maria da Penha acabou de fazer 20 anos, é um mecanismo super importante para dar nome aos fatos concretos, que tem pessoas que morrem porque são mulheres, morrem vítimas de um funil que chega na última etapa da morte, mas a gente sabe que na política pública é possível olhar para esse funil pensando na educação contra o machismo, pensando em política de direitos sociais, inclusive também pensando na formação dos agressores, pensando inclusive no monitoramento disso, pensando no investimento à Casa da Mulher Brasileira, na rede de proteção, no acolhimento. A gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, as casas de acolhimento destroçadas pelo prefeito Ricardo Nunes, né? E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu acho sempre muito interessante. Eu sei do que a gente tá fazendo lá na Lesp, mas o seu partido tem uma candidatura, tem um candidato, um parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vocês muitas vezes se colocam como uma coisa gloriosa, alternativa na política, mas uma das coisas que eu vi o Guto fazer com mais excelência na Assembleia Legislativa de São Paulo foi conseguir vetar o pedido de cassação do mandato dele no plenário, com a ajuda de todos os partidos políticos da tradição política, para não sofrer um processo de punição parlamentar na Lesp por ter feito, tentado fazer com que sua ex-companheira fizesse um aborto ilegal no estado de São Paulo. Então, assim, é uma trajetória que eu acompanho, inclusive, há muito tempo. Será que você é o próximo candidato que o Missão MBL vai substituir por algum que vai perder por ter sido machista? Porque o Arthur Duval foi cassado, não foi reeleito porque fez aquilo com os debates com as ucranianas. O Renan tá até envolvido nessa questão também. Pode concluir, o Guto Simone, por favor. também, né? Não sei se vai ser reeleito, parece que eles estão apostando em você agora. É uma tradição de vocês? Pode ir. Bom, vamos lá. Você ficou falando de nós aqui, só pra deixar claro pra quem nos assiste, tá? Mandato coletivo não existe, tá? Isso aí é uma 260 ficção. mil pessoas acharam Isso que é uma sim. ficção. Então, votaram numa pessoa que tem um CPF ali, que colocou que não é você. É a nossa não é o seu representante caso. institucional. Você se candidatou a vereadora, você teve 10 mil votos. Então, pera lá um pouquinho. Uma das 10 mais Quando se fala- votadas do Posso pessoal. terminar de falar aqui? Pode ir. Depois eu Tenho continuo. tempo aqui pra cada um Tá bom. falar no seu tempo. Tá? Então, esse papinho aqui de nós, mandato coletivo, isso não existe, tá? Segundo, eu falei aqui sobre penas pra quem comete violência contra a mulher, né? Só pra deixar um dado aqui. Hoje a pena máxima de feminicídio é 40 anos. De homicídio contra as mulheres, 30 anos, porque não tem este elemento de que o sujeito, na verdade, ele tem um ódio às mulheres. Isso faz com que a pena máxima diminua 10 anos. 10 anos. Uma moça como Antonione Rodrigues da Silva, que foi morta lá no Ceará por facções criminosas, porque ela não quis envenenar a comida de policiais, a morte que ela sofreu, os criminosos podem sofrer até 30 anos de pena máxima. Homicídio de menores, 30 anos. Homicídios de homens, 30 anos. Estupro de vulnerável, 15 anos. Eu estou falando que, pra mim, e num governo Renan Santos, inclusive, essas penas seriam muito majoradas. Seriam de 50, de 60 anos. Por mim, teria prisão perpétua e até pena de morte para vagabundo que comete um estupro, por exemplo, contra um menor de idade, contra um vulnerável, enfim. E aí eu falei sobre esses temas, que são temas reais, e que as pessoas, obviamente, sabem que é isso que resolve, porque os criminosos, hoje, eles sabem que no Brasil o crime compensa. Você comete o crime, você é preso várias e várias vezes, a delegacia, a prisão, viram uma porta giratória, onde as pessoas saem de lá como se nada tivesse acontecido, e aí você me fala sobre pacto contra o feminicídio, educação contra o machismo. Vamos pegar um cara que estuprou uma mulher e vamos colocar ele numa sala de aula e dizer, você não pode estuprar uma mulher, hein? Vamos te dar o quê?
aqui uma educação contra o machismo. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não pode ser sério. Aí você me fala de cassação, que o Guto evitou uma cassação. Ora, então você tem que fazer a mesma crítica, eu espero que você faça agora no seu tempo que você vai ter, sobre o Glauber Braga, que agrediu uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados e também conseguiu bloquear lá a cassação dele na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Você fez só uma crítica vazia para tentar fazer um ataque subjetivo do que você interpreta como o que seria um machismo. O Arthur não foi reeleito porque ele foi cassado de maneira absolutamente injusta por um monte de vagabundo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que não queria a presença dele lá, porque ele lutou para diminuir o salário dos deputados durante a pandemia, a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a aprovar uma medida como essa, porque foi ele que denunciou a farra da licença-prêmio junto comigo, foi ele que junto comigo denunciou o auxílio Peru que foi passado na Assembleia Legislativa e a gente fez com que acabasse para diversos servidores que tinham simplesmente feito um rateio do dinheiro público que sobrou na Assembleia Legislativa, porque ele denunciou e não deixou com que aumentassem o valor para carros oficiais que os deputados poderiam andar lá bonitinho com os seus carros chiques. Foi por isso que ele foi cassado, não foi por áudio nenhum, que não contém crime nenhum, até porque ele foi absolvido pela justiça em absolutamente todos os casos referentes a esse áudio. Só que eu não vi você fazer a mesma comparação sobre o Glauber. Da mesma forma que na sua pergunta você coloca sobre o Tarcísio e não fala absolutamente nada sobre o governo Lula. Aí eu tenho minha tréplica, não? Não, aí você vai ter 2 tempos de 3 agora. Ah, tá. Faz a sua pergunta agora de isso. 1 minuto pra você fazer a sua pergunta também. Aí eu posso responder Pode. Entendi. Tá. Você vai ter 2 tempos de 3. Tô aprendendo aqui no Redcast, viu, gente? Aproveitando, enquanto isso, deixa eu só... A gente tá com um sistema de checagem de fatos pro debate. Olha aqui. Isso, e eu tô confirmando a informação a respeito, tá? De que sim, o governo do Tarcísio investe aí 18 centavos por mulher, tá bom? Alegação. É muito Existem pouco. fontes aí de 3 e 4 institutos aqui que falam a respeito dessa Secretaria de Políticas para a Mulher. Tá certo? Pronto. Podemos ir. Vamos lá, né? É que esse, na verdade, é um valor que é destinado à Secretaria das Mulheres. Eu acho que se você for olhar o orçamento da pasta de segurança pública, ela inclusive aumentou. Então, esse argumento para mim não significa de nada. Bom, eu já falei aqui do Glauber Braga, né, pra você falar também, já que a gente tá falando de segurança, eu falei dessa questão de estupro, de criminosos que fazem esse tipo de coisa. Recentemente teve um colega também do seu partido, o Jones Manuel, né, que agora tá no PSOL, comunista, que tá no PSOL apoiando o Lula, né? Espero que seja ele eleito. disse, ele disse ao ser perguntado num podcast se ele apoiava que os terroristas do Hamas, os terroristas criminosos cometeram o ato do dia 7 de outubro de 2023, que matou centenas de pessoas em Israel. Ele foi questionado o que ele achava sobre esses vagabundos terroristas terem estuprado mulheres em Israel. E ele respondeu o seguinte: sim, eu apoio todas as formas de resistência do povo palestino. Não sou sommelier de resistência. Eu olho pra esse tipo de coisa, somado ao fato do PSOL não votar pra aumentar a pena pra vagabundo estuprador, e eu fico me perguntando, você vai pedir, por exemplo, pra que um sujeito que fala uma frase como essa, que não consegue dizer que é contra o estupro, de maneira muito clara, contra o estupro de mulheres israelenses por terroristas do Hamas, quero saber se vai pedir pra caçar a candidatura dele, igual você falou aqui, que vale a pena o Arthur ter sido caçado por um áudio vazado sem nenhum crime. Olha, primeiro voltando ao tema anterior, eu acho vocês grandes populistas penais, assim, é a minha grande opinião sobre o programa de segurança pública de vocês. Porque quando a gente olha os problemas, como o feminicídio, eu acho uma grande contradição que você não considere que vale a pena qualificar o crime de homicídio no tema do feminicídio e fale, por exemplo, de endurecer as penas de estupro no Brasil sem conseguir, por exemplo, compreender a relação disso com o discurso do seu candidato a presidente, o Renan, quando ele falou que se não entrasse no espaço físico, aquela mulher seria estuprada, né? Tá na história, também dá pra checar, tá na imprensa, não é nem áudio, é vídeo nesse caso, né? O formato da mídia, e eu acho uma grande contradição aí, né, dentro dessa história. Eu sou a favor que as pessoas que cometem estupro arquem com as consequências do seu crime, inclusive. Acho que o estupro é uma péssima ação, ela marca pra sempre a vida de uma mulher ou de um menino, marca pra sempre a vida de qualquer ser humano. Eu sou contra a violência sexual. Inclusive, é uma das pautas, né, que a gente enfrenta na bancada feminista do PSOL, que você tentou desmerecer a minha trajetória, então eu vou aproveitar para apresentar para as pessoas um pouco sobre isso. A bancada feminista do PSOL é um movimento de mulheres que ocupam a política.
Em 2022, esse movimento, composto por 5 mulheres negras, e aí nós temos funções distintas, mas nós somos um movimento. A Paula Nunes é a nossa representante institucional, mas em 2022 eu, Caroline Ara, Mariana Souza e Silene Maciel, que somos mulheres de muitas lutas, compomos esse movimento, e quando nós fomos diplomadas, o TSE considerou que nós éramos integrantes da bancada feminista do PSOL. Porque para nós do PSOL, o debate de democratização de acesso ao poder é muito importante, sabe, Batista? Sempre foi uma pauta histórica do Partido Socialismo e Liberdade. Hoje na LESP, de 94 deputados, só 5 são mandatos de mulheres negras. E essa tecnologia do movimento de mulheres negras propiciou que nós não apenas entrássemos na LESP, mas que nós fôssemos muito bem votadas. Eu acho que mais de 4 ou 5 vezes a sua votação. A gente teve 259.771 votos. Os mais votados do estado de São Paulo foi o querido Suplicy, o Gianazzi e a bancada feminista do PSOL. Então, todas essas pessoas acreditaram que a gente pudesse vocalizar a defesa dos nossos direitos, principalmente a pauta em defesa da vida das mulheres. Então, por isso que a gente vem aqui, sim, falar da importância de olhar para essa questão. Eu acho que o endurecimento das penas de maneira isolada, como vocês colocam, é um populismo penal. Porque a gente sabe o quanto é necessário pensar a rede de proteção do início ao fim. Eu acho que quem comete crime tem que pagar pelo seu crime. Seja violência doméstica, seja a questão da violência sexual, todas elas. Mas eu também acredito que políticas públicas de prevenção são importantes na educação dos meninos e meninas, da sociedade. Eu acho que é fundamental, sim, que as pessoas que estão cumprindo pena sejam ressocializadas. Ou que as pessoas que estão com medida protetiva sejam acompanhadas durante esse processo, para a gente evitar o funil da violência. Eu continuo depois no meu tempo, desculpa não ter dado tempo de responder tudo. Pode ir. 3 minutos, né? Uhum. Bom, vamos lá. Ela falou de Bárbara, ela falou do mandato feminista, ela só não respondeu a minha pergunta sobre o Jones Manuel. Não deu ter tempo. falado que apoia todas as formas de resistência do povo palestino, que ele não é sommelier de resistência ao ser questionado diretamente se ele apoiava estupros de mulheres que ocorreram no dia 7 de outubro de 2023. Falou do Arthur, falou da Bárbara, né, do caso do Renan, e não respondeu absolutamente nada sobre o Jones Manuel. Eu quero saber, vocês foram muito duros, né, com um áudio do Arthur. Eu quero saber se vocês vão ter a mesma firmeza sobre um cara que falou isso ao vivo num podcast ao ser questionado sobre isso. Aí depois, né, papo sobre mandato coletivo. Novamente, mandato coletivo não existe, tá? Você trabalhava como assessora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tanto é que você foi exonerada para poder disputar a eleição, né? A deputada que é assim, que assina, né? Que tem o CPF dela, está lá. Então, mandato Paula, coletivo. nossa líder do PSOL. Exato, ela é deputada, exatamente. Mandato coletivo não existe. Isso é uma ficção. Engana algumas pessoas que na hora do voto acham que estão votando em mais de um, que vão ajudar a eleger uma bancada, mas só estão elegendo um mandato de uma pessoa que vai ter uma equipe de gabinete, da qual eles se dizem que também são deputados juntos. Isso é uma ficção. Tanto é que, por exemplo, né, vocês defendem muito a igualdade, etc. A Paula, por exemplo, que é a deputada, ela ganha um salário maior do que de vocês como assessoras, ou como co-deputadas. Então, isso não faz o menor sentido. Isso é simplesmente assim, uma bullshitagem para tentar enganar algumas pessoas em época de eleição. Né? É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, não, na verdade eu não tive 55 mil votos, eu tive mais os 150 do Guto, mais os 55 da Amanda, pronto, eu tive 300, não tive, fui eu que disputei a eleição, o meu CPF que assinou. Então, papo de mandato coletivo comigo não cola. Aí depois veio falar do caso do Renan, de uma brincadeira que vazou de mais de 10 anos, do qual ele disse, me arrependo, e de qual a pessoa que estava, que ele cita nesse vídeo, inclusive amiga nossa, inclusive deve estar me assistindo, um beijo aí pra Bárbara, grande amiga nossa, que sempre tem que aparecer quando um político adversário tenta usar o nome dela para fazer um ataque político ao MBL ou ao Renan Santos. Sempre aparece isso em véspera de eleição, ela já tá até acostumada com isso. E nunca ninguém foi perguntar, né, pra ela qual que era a opinião dela sobre isso, mas sempre tentam utilizar como fato político. Você, como defensora das mulheres, deveria primeiro pensar nela, né, na pessoa que tá sendo exposta, ao você tentar usar isso aqui como um ataque político. E aí, né, a gente fica nesse debate aqui de
o machismo, o feminicídio, não sei o que, se combate com educação, com cultura, com não sei o que. No final das contas, isso daqui leva até para a lei da misoginia, né? Onde disseram aí em várias reportagens parlamentares que você vai acabar punindo um jovem que falar betinha na internet. No fundo é isso que vocês estão pregando, né? A censura total das pessoas que falam absolutamente qualquer coisa, e quando precisa votar aumento de pena para vagabundo, o PSOL sempre está lá defendendo o vagabundo. Deixa eu só fazer aqui confirmar aqui mais uma questão do fact-checking. Realmente, o PSOL votou contra o aumento de penas de crimes hediondos, como estupro e homicídio, tá bom? Conforme relatos de votação. E aí fala aqui a respeito das fontes, tá bom? E de 3 e 5 institutos e mídia confirmados. Pode ir. O Brasil tem mais de 900 mil pessoas encarceradas. Eu, além de feminista, batista, sou militante do movimento negro. E assim, eu acredito que me ver pobre, preso ou morto já é quase cultural. É cultural, como diz o Racionais MCs. Então, eu realmente acho que vocês fazem discursos populistas penais. Eu acho que olhar a questão da segurança pública é olhar com inteligência. Eu acredito, inclusive, que a Operação Carbono na Faria Lima foi uma operação de grande inteligência de segurança pública que ocorreu aqui no estado de São Paulo. Não acho uma operação de inteligência o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, que matou muitas pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Não acho de inteligência que policiais militares acompanhem um velório de uma criança como Ryan na Baixada Santista. São coisas que a gente enfrentou no mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a nossa população indignada, porque cresceu todo tipo de crime, violência no estado de São Paulo. É isso que o Derrite entregou no estado de São Paulo, é isso que o Tarcísio tem entregado no estado de São Paulo. E quando vocês não apresentam um outro candidato a governo do estado de São Paulo, me desculpe se te ofender, na minha opinião, vocês são linha auxiliar dele aqui no estado de São Paulo. Até ontem o Guto era vice-líder do governo Tarcísio, não agora, porque omissão, depois desse período, tá fazendo a sua limpeza de imagem para buscar o seu lugar na sociedade, na história, mas até ontem estava ali dialogando com o bolsonarismo também. Então, na minha visão, são interesses, né, de vocês com relação ao projeto político de vocês, que é populista, penal, é ultra neoliberal. Para mim não é nada de novo ou glorioso querer super encarcerar a juventude negra brasileira e não pensar, inclusive, o que é esse sistema carcerário. Eu defendo os direitos humanos, não acho que é uma resposta simples dizer que aumentar as penas vai resolver o problema da violência contra a mulher, do crime hediondo. Eu acho que tem que pensar toda a estrutura da segurança com muita inteligência, como eu já falei pra você. Eu acho, inclusive, que o pacto contra o feminicídio, que você não quis debater comigo, ele é importante, porque ele pensa como ajudar os estados. Tá dando bastante certo, né? Eu acho que é importante, é um primeiro passo importante na sociedade brasileira, né? Quando se debatia a política pública para o combate ao feminicídio, a grande última vitória foi a Lei Maria da Penha, foi o Ministério das Mulheres, que inclusive o governo Bolsonaro ajudou a destruir nos últimos anos. Reconstruir o Brasil não foi nada fácil. A gente vai conversar daqui a pouco sobre a questão do governo Lula. E com relação a estupro, eu já falei, eu sou contrária a todo tipo de violência sexual. Não sei do que se trata esse vídeo, não assisti, mas aqui você tem contato com a minha opinião. E a gente veio debater feminicídio. É um tema, inclusive, que você não me respondeu sobre o estado de São Paulo. É um tema fundamental. A bancada feminista do PSOL quer que o Tarcísio reconheça que o estado de São Paulo vive um estado de emergência e que o PDL avance. Inclusive, se o Missão puder apoiar lá na LESP o PDL pelo estado de emergência contra o feminicídio, a sociedade do estado de São Paulo agradece o futuro deputado. Aproveitando, aqui, é parcialmente, segundo a checagem de fatos, parcialmente verdadeira a respeito de Jones Manuel, que defendeu meios de resistência do Hamas em debate e evitou condenar crimes como estupros. Mas, enfim, tem diversas citações, algumas delas falam que, na verdade, ele tem uma defesa parcial e não irrestrita. Bom? Defesa parcial do estupro. Um minuto para a deputada fazer sua pergunta. Pergunta de segurança pública ainda? Ainda. Ah, tá. Eu queria ouvir de você, assim, por que vocês fazem um discurso para a sociedade de que bandido ou é preso ou é morto? Você não acha que esse discurso de bandido morto leva à questão de matar pessoas como a Luana Barbosa, que foi uma mulher negra morta em Rio Preto? É uma luta que o movimento de mulheres negras faz até hoje, porque ela não teve o direito a conseguir a sua... que um policial mulher a parasse, né? Então ela foi agredida, morta, porque achavam que ela era bandido, e aí ela morreu. Você acha que esse discurso na sociedade alimenta
essa lógica de ódio, de morte? Você não acha que é perigoso falar que vocês defendem pena de morte no Brasil? Posso? Pode? Só lembrando aqui, todo mundo que tá assistindo, não falou nada sobre a resposta do Jones Manuel, dizendo que sim, ele apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Ao ser questionado diretamente se ele era contra estupro de mulheres israelenses no dia 7 de outubro de 2023. Disse que não era sommelier de resistência. Você não respondeu, sequer tocou no nome dele aqui. Eu acho que você que condenou tanto o áudio do Arthur e você que trouxe esse tema, você deveria condenar a fala do Jones Manuel. Devia pedir pro pessoal, então, não lançasse ele como candidato, já que ele não conseguiu negar veementemente, como deve ser feito, um caso de estupro. Um caso não, vários casos de estupro que ocorreram em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Bom, a sua pergunta foi sobre... você disse, se não acho perigoso sobre o discurso de que bandido ou tem que ser preso ou tem que ser morto. Eu quero que você me responda, qual que é o outro caminho que o bandido deve enfrentar? Se não ser preso ou ser morto. Você mesmo disse, é um bandido. Se ele é um bandido, ele cometeu um crime. Então, no mínimo, espero que seja preso. No mínimo. Se reagir, se tiver armado, se estiver colocando a arma numa cabeça de alguém, espero que seja eliminado da face da terra. Acho que é o caminho mais justo pra isso. E ele que faz a escolha dele. Ele que decide por livre e espontânea vontade sobre portar uma arma e colocar na cabeça de um cidadão que não fez absolutamente nada com ele. Eu quero entender qual que é o terceiro caminho, além de prender ou de eliminar bandidos. Você falou sobre isso, né? Você disse, se esse discurso incentiva a morte de não sei quem. Olha, eu acho que se um policial comete um ato desmedido, ele se torna bandido. Se ele mata uma pessoa inocente, ele acaba se tornando bandido. Agora, a gente vive num país que há uma epidemia de facções criminosas tomando conta do território brasileiro. Essas facções fazem o que bem entendem. Matam, roubam, estupram mulheres. É sobre isso que a gente precisa falar. É sobre os 40 mil mortos, 40 mil homicídios que a gente tem no Brasil no ano. É sobre 30% do nosso território estar dominado pelas facções criminosas. Esse é o principal tema. Ah, mas um dia um policial cometeu um ato que gerou uma externalidade, que seja punido. Que seja duramente punido. Agora, a gente olha para esses casos de faccionados e a resposta é educação contra o machismo, Casa da Mulher, pacto contra o feminicídio. Tá dando bastante certo o pacto contra o feminicídio, né? Aumentou o feminicídio no Brasil e no estado de São Paulo também, né? Que você trouxe no primeiro momento, sem falar do governo federal. Então, essa é a resposta. Aliás, se você for olhar, vários países do mundo têm penas máximas muito maiores do que o Brasil. Muito maiores do que o Brasil. Vá lá, na China, vocês devem gostar bastante, vá lá na China, ver o que acontece com um cara que comete uma violência contra a mulher. Pena grave, pena dura. Tem o estudo do Pérez Chiquira, vocês já devem, da audiência já deve ter ouvido diversas vezes, feito com presos, só pra concluir, com vários presos que diziam que não cometeriam aquele crime se a pena fosse mais dura. O problema é que hoje as pessoas sabem que não é e que sequer elas vão ser punidas. Olha, primeiro, para não ignorar o Batista, o Check do Redcast falou que não considerava plenamente concreta a informação do vídeo. Eu não assisti, então. Eu não assisti o vídeo. Então, assim, não consigo compreender se essa fala é uma afirmação ou mais uma forma de agitação de vocês, bastante comum, inclusive da distorção. Então, eu comentei que eu, Simone, sou contra o estupro, mas eu sou a favor da Palestina livre. Eu acho que o Estado de Israel hoje conduz um processo de genocídio. E eu sou contra esse processo de genocídio em curso na Palestina, porque é um absurdo. A gente teve centenas de pessoas mortas, também violentadas sexualmente. Então, assim, sobre o vídeo do Jones Manuel eu não consigo comentar, mas sobre o genocídio contra o povo palestino eu digo. E te pergunto, você é a favor do que está acontecendo na Palestina hoje? Porque é um cenário degradante, eu nunca vi... sou a favor do direito de defesa de Israel. Você acha que isso significa matar milhares de palestinos na Palestina, como vem acontecendo? Você consegue condenar o Hamas, um grupo terrorista, de maneira veemente? Ou você acha um grupo de resistência? Eu acho um absurdo o que eles vêm fazendo. Nem com Trump, Israel quer negociar o fim do genocídio contra o povo palestino. O movimento negro unificado, historicamente no Brasil, defende a luta do povo palestino. Hamas. Não, a luta do povo palestino. O povo palestino é soberano. E o Hamas? Eu tô falando da luta do povo... Não, tô falando da luta do povo palestino. Vocês reduzem as coisas, a luta de um povo por autodeterminação a esses factoides. Então, seguindo assim, eu só queria pontuar que eu defendo Palestina livre, apesar dos pequenos recortes aqui colocados.
E aí, com relação a essa questão, eu acho que é um péssimo discurso para parlamentares ou futuro parlamentares, como você deseja ser, ou um candidato à presidência, não debater os temas que de fato resolvem a segurança pública. Eu acho que quando a gente fala de bandido é bom preso ou morto, a gente ignora um fato concreto na história do Brasil. Qual o terceiro caminho? Eu vou falar, posso falar? Eu acho que se ignora um fato concreto na história do Brasil, que é, existem territórios que a polícia não entra matando. Ela entra com inteligência. A Operação Carbono na Faria Lima, você sabe quantos bilhões aquilo mexia com relação ao PCC, ao crime organizado? Foi destruída ali naquela região, no dia da operação, sem uma gota de sangue. E nas favelas e periferias do Brasil, nos territórios negros, como Jacarezinho, como Alemão. Qual o terceiro caminho? O terceiro Além de caminho é a prisão. inteligência. Quando você tem a polícia que mais mata e mais morre, que quem mais mata e morre é negro, você está alimentando um processo de genocídio no povo negro no Brasil. Eu sou contra essa lógica do sangue. Eu acho que a inteligência combate, sim, o crime organizado. A inteligência não traz a falta de paz nas periferias e favelas. Né? A ausência de paz na periferia e favela, essas operações sangrentas que são populistas, muitas vezes só servem para agradar jornais policialescos e alimentar uma elite que adora ver o sangue escorrer da população negra no Brasil, Batista. É possível, sim, combater o crime organizado sem fazer com que pessoas como moradores de favelas e periferias tenham que viver em cenários de terror. Cenários de terror. Então, está aqui uma pessoa que defende Pode que é concluir, possível por favor, Simone. acabar com o crime organizado sem matar o povo da periferia. Acho que é a polícia que mais mata e mais morre. É um absurdo. É ruim pros policiais, é ruim pros civis. Tenho 3 minutos ainda, né? Sim. Vamos lá, né? Primeiro sobre... Você falou de mega operações, etc. A mega operação que teve lá no Rio de Janeiro teve, aí já que a gente tem fact-checking, em torno de 80%, 90% de aprovação das pessoas que moram nas favelas. Eles aprovaram a mega operação, porque eles estão cansados de viver sob o jugo do crime. Esse que é o grande problema do Brasil. E eu defendo um modelo, e a gente pode discutir sobre esse tema, eu defendo um modelo de segurança pública de El Salvador. Eu tive em El Salvador 2 vezes, para quem não sabe, tive em El Salvador 2 vezes. Pude fazer uma pergunta diretamente ao presidente Nayib Bukele sobre como implementar o seu modelo, ou o que o Brasil poderia aprender com o modelo de El Salvador no Brasil. Ele me deu a resposta, tem lá no meu Instagram fixado a resposta dele sobre isso. Estive outra vez em El Salvador aprendendo com o ministro da Segurança, ministro da Defesa, com o ministro do Turismo, ministra do Turismo. Hoje El Salvador é o país que mais cresceu o turismo proporcionalmente no mundo. Isso não necessariamente por políticas de turismo, isso foram por políticas de segurança. Porque existe um negócio que se chama o custo do crime. O crime organizado, a falta de segurança pública, faz com que diversos setores da economia não consigam florescer normalmente. O setor de turismo é um desses. As pessoas ficam com medo de sair nas ruas. Isso parou de acontecer em El Salvador. Por quê? El Salvador simplesmente encarcerou uma grande bagatela de vagabundo que ameaçava a população, que dominava território. 80% do território de El Salvador era dominado pelo crime organizado. As pessoas não poderiam ir e vir livremente, que é o direito mais básico de todos. Então, se você não tem segurança, você não tem liberdade, você não tem qualquer mínimo direito de absolutamente nada. Isso foi feito em El Salvador, tem um modelo aí muito claro. Vários outros países foram na linha de ir pra cima do crime organizado, de não ter peninha, de não fazer igual o PSOL que vota contra aumentar a pena pra crime hediondo, de punir quem comete crime, de fazer com que uma pessoa tenha medo de cometer um crime porque ela sabe que ela vai ser pega e vai ser punida duramente, que ela sabe que ela vai acabar numa prisão parecida como o Secote lá em El Salvador, que eu defino que tem um aqui no estado de São Paulo. Acho que tá faltando. Até porque, se a gente for olhar para os números de segurança pública do estado de São Paulo e do Brasil em geral, tá? A maioria dos homicídios no Brasil, eles não são solucionados. Você não consegue achar a pessoa que cometeu o crime, o homicídio, que matou uma pessoa e colocá-la na cadeia. Os crimes não são solucionados. Se você levar essa estatística para roubo, furto, isso vai para 90%, 80%, algo em torno disso. Ou seja, como que a gente vai falar, como você defende, uma política de desencarceramento em um país que não consegue punir os autores dos crimes que já existem, fora daqueles que não são notificados? Ou seja, esse papo de que há um terceiro caminho pro bandido, além de prisão ou morte, e de que esse caminho seria inteligência, desculpa, isso é um papinho furado. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar a divulgar as ideias da missão, por favor, se inscreva no canal.